Hoje nós estamos chegando à 13ª lei da vida. Estamos chegando ao final das nossas lives. Muito bem, gente. Nós já tivemos aqui várias leis. Estamos hoje iniciando a 13ª lei. E nós vamos rever agora o nome das leis que vocês já viram nas sessões anteriores. A primeira lei que eu apresentei nesta sequência de lives foi a lei da percepção. A segunda lei foi a lei do equilíbrio. A terceira lei foi a lei da manifestação da energia. A quarta lei foi a lei do ciclo perfeito. A quinta lei foi a lei do ciclo da ação e da reação. A sexta lei foi a lei da semeadura. A sétima lei foi a lei da originação dependente. A oitava lei foi a lei da gratidão. A nona lei foi a lei da ação. A 10ª lei foi a lei da interação com o universo. A 11ª lei foi a lei se não é bênção, é lição. E a 12ª lei foi a lei do Dharma, que é o budismo, o nosso dever, né? Então hoje vamos iniciar a 13ª lei, que é a lei da suficiência. E o que é a lei da suficiência? Ela define a diferença entre o que você quer e o que você precisa. Note que você pode ser alguém que goste muito de cerveja, de refrigerante, de sucos, mas o que realmente você precisa? Você precisa de água. O ser humano aguenta cerca de 60 dias sem comer, é o recorde russo, mas só uma semana sem beber água. Nosso corpo é feito de 70% de água. Se você tem dores de cabeça frequentes, tome mais água. Não na hora da dor de cabeça, né? Acostume-se a tomar água desde o amanhecer. Se você tomar cerveja ou refrigerante, você vai sobreviver, porque contém água. Mas o correto mesmo é beber água. Usei a água como referência, mas pense nas diferenças entre o que você gosta e o que você quer, e o que realmente você precisa, né? Uma coisa é gostar, uma coisa é querer, uma coisa é necessitar. Se você se habituar a se contentar com o que você precisa, o que você necessita, então sua vida tenderá a ser mais saudável. Mas se você vai além daquilo que você precisa e quer alguma coisa que você goste, se o teu gosto, aquilo que você aprecia, não for uma coisa benéfica para a sua saúde, isso vai comprometer o seu corpo, vai diminuir a chance de você atingir a longevidade e de viver com saúde. Este raciocínio de você buscar o que você precisa e não apenas o que você quer, né, é um raciocínio que serve para tudo. Certa vez eu estava num curso de neurolinguística e um aluno fez uma pergunta que me fez refletir. Ele perguntou: quando que o suficiente é o suficiente? E é uma excelente pergunta, né? Eu tenho uma colocação, uma das minhas frases, que diz assim: todo muito é demasiado. Então, nós não precisamos de muito, de nada, né? O que nós precisamos é do suficiente. O suficiente vai nos fazer ter uma vida bem realizada. Todo muito é demasiado. No budismo, há o caminho chamado Madhyamika, que significa o caminho do meio. Você seguir a sua vida, tendo uma vida frugal, minimalista de preferência, e que você tenha toda a felicidade do mundo, se realize através da sua missão, de suas ações, do bem social que você pratica, enfim, de atitudes que possam contribuir para fazer do nosso pequenino planeta um mundo melhor. Você não precisa de nada excessivo na sua vida. E há muitos provérbios que apontam esse caminho, dois dos quais dizem: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. Agora vamos examinar a questão do todo muito é demasiado e a questão de aprender quando que o suficiente é o suficiente. Esse é o tema desta lei. Tem pessoas que ganham milhões e, ao invés de parar de fazer o que fazem, de se contentar com o que conseguiram, de usufruir da vida, continuam jogando a vida fora, ao invés de desfrutar. Um exemplo disso é o jogador de pôquer. Durante algum tempo eu joguei pôquer e ganhei bom dinheiro com isso.
O pôquer é um desporte considerado esporte da mente, pois é mais difícil que o xadrez, provoca inteligência e é excelente recurso para evitar a senilidade e as moléstias degenerescentes. Portanto, é uma prática salutar para quem tem juízo, só para quem tem juízo. Cheguei, inclusive, a criar cursos ensinando as pessoas a ganharem dinheiro jogando pôquer. E o dinheiro que as pessoas ganham ao jogar pôquer é assustador. Eu vou citar apenas alguns dos campeões e quanto eles já ganharam, para que você entenda bem a questão de quando que o suficiente é suficiente. Vou citar apenas os 3 melhores do mundo, tanto homens quanto mulheres. Comecemos pelas mulheres. Antes vou verificar a cotação do dólar do dia em que eu anotei essas coisas, que foi no dia 21 de junho, portanto, há mais ou menos 2 meses atrás. Naquele tempo, o dólar estava a R$ 5,31. Citando os ganhos das 3 mulheres que ganharam mais dinheiro jogando pôquer, em terceiro lugar você tem a Annie Duke, que publicou o livro Como Ganhei Milhões Jogando Pôquer. Este livro existe em português. Ela ganhou $4.270.549. Não estou falando em reais. Em segundo lugar, temos a Cat Libbett, que ganhou $6.236.222. É dinheiro que não acaba mais. Em primeiro lugar está a Vanessa Selbst, que ganhou $11.581.382. Foi a mulher que mais ganhou dinheiro jogando pôquer na história do pôquer. Vou converter em real apenas o ganho da primeira, da Vanessa Selbst. Em real, ela ganhou R$ 61.497.138,42. Isso naquele dia, um mês atrás. Hoje talvez teria ganho menos. No Brasil temos entre aspas, investimento que rende menos que a inflação. Ou seja, se você investe dinheiro nesse investimento, seu dinheiro vai valer menos do que no início da sua aplicação, sendo levado pela inflação. Esse investimento chama-se poupança e rende menos de 1% ao mês. Rende apenas 0,6% ao mês, mais ou menos. Vamos dizer que a Vanessa tivesse tão pouco juízo que investisse na poupança brasileira. Vamos mais além e digamos que ao invés dela ganhar 0,6% ao mês, ela ganhasse menos ainda, 0,5% ao mês. Com aquilo que ela ganhou no pôquer, se ela aplicasse na poupança brasileira, ela disporia de R$ 307 mil por mês para gastar. Pergunto às senhoras presentes, o que vocês fariam se conseguisse ganhar R$ 307 mil por mês? Lembre-se, se você gastou isso neste mês, no mês que vem você tem mais. Enquanto as senhoras nos contam o que faria com os 307 mil por mês, eu irei falar do ganho dos homens que ganharam dinheiro no pôquer. Então agora vamos falar dos homens que se dedicaram profissionalmente ao jogo de pôquer, para que você entenda quando que o suficiente é suficiente. Depois eu vou comentar isso, que é a regra, é a lei que estamos estudando hoje. O terceiro maior jogador de pôquer do mundo é o Erik Seidel, que já ganhou $34.782.419. Em segundo lugar está o Daniel Negreanu, um canadense que já ganhou $39.830.195 jogando pôquer. O campeão mundial, o homem que mais ganhou dinheiro jogando pôquer em toda a história do pôquer, foi o Justin Bonomo, que ganhou $40.050.711, que na cotação em reais dá, escute bem, você está sentado, R$ 233.856.175, um prêmio maior do que qualquer loteria dessas de jogos de azar do governo aqui do Brasil.
A loteria é um jogo de azar, ao passo que o pôquer é um jogo de inteligência. Se você estudar, você pode ganhar muito dinheiro, não precisa confiar na sorte. Veja bem, o pôquer é um jogo perfeitamente legalizado no Brasil. Nosso país hospeda torneios internacionais. Você pode ganhar muito dinheiro sem nem sair de casa, jogando pela internet. Agora vejamos quanto dinheiro do Justin Bonomo renderia se aplicado na poupança brasileira, que é o pior investimento do mercado, ganhando apenas 0,5% ao mês. Ele receberia, se ele aplicasse esse dinheiro que ele ganhou no poker na poupança brasileira, R$ 1.169.280 por mês. Todos os meses. Não conseguiria gastar em um mês o que ganhou na poupança do mês passado, mas ganharia a mesma quantia este mês e no mês seguinte e assim por diante. Pergunto aos cavalheiros presentes, o que você faria tendo mais de R$ 1.000.000 para gastar por mês? Sempre lembrando que se conseguisse gastar isto neste mês, no mês seguinte viria mais. E por que eu estou contando isso a você? Porque tem gente que ganha quantias imensas como essas e continua jogando e perde tudo. Então, esse é o ensinamento-chave desta lei, a 13ª lei, que pergunta a você, quando que o suficiente é o suficiente? Tem pessoas que ganham absurdos e continuam a jogar pôquer, e aí perdem tudo. Já aconteceu com Gus Hansen, com Patrick Antonius e outros grandes jogadores mundiais. Só que as mulheres parecem que têm mais bom senso, né? Elas, quando ganham bastante dinheiro, se retiram dessa parada do pôquer e passam a se dedicar a dar palestras, escrever livros ou simplesmente viver de renda. Isso é juízo. Elas descobriram quando que o suficiente é suficiente. Até mesmo aplicando na poupança, as pessoas não conseguiriam gastar tudo isso mesmo que vivessem 200 anos. Mas para que tivessem juízo suficiente para desfrutar disso, teriam que trabalhar seu autoconhecimento, teriam que descobrir quais são seus valores pessoais e teriam que encontrar sua missão de vida. E isso pode ser muito mais difícil do que aprender a jogar pôquer. É muito dinheiro, diz a Nilda, e de fato é. O Fernando Sedano, tu poderia falar um pouco sobre o curso de pôquer? Ok, eu coloco lá um link para o meu curso de pôquer, tá? Sempre lembrando que o budismo Niskama Karma, a palavra Niskama Karma, significa ação desinteressada. Então, meus cursos voltados ao autodesenvolvimento, tipo como descobrir sua missão de vida, o transformacionalismo, a Igreja da Ciência Divina, o curso de budismo, o curso de gratidão como chance de obter sucesso, são todos voltados a ajudar as pessoas e eu não cobro um preço fixo, é tudo à base de doação. Mas o curso de pôquer não. O curso de pôquer é um passo além e eu cobro um preço justo, tá bom? Amanhã vocês saberão quando eu publicar o link lá na live. Bom, eu vou dizer o que vou fazer para vocês. Quando eu responder os comentários de vocês amanhã, eu vou deixar um link com um de meus cursos que ensina você como encontrar sua missão de vida. O custo é menor do que o preço de uma pizza, apenas R$ 30. E vou deixar também o link para o meu curso que ensina você a ganhar dinheiro jogando pôquer. Veja bem, meu curso não ensina você a jogar pôquer. Isso você aprende de graça nos videozinhos do YouTube. Meu curso ensina você a ganhar dinheiro jogando pôquer, que é uma coisa bem diferente. Você vai aprender a ganhar dinheiro jogando pôquer a partir de sua casa, via internet. Você pode até jogar pelo seu celular. E é claro que esse curso não é barato, mesmo sendo barato quando comparado com o quanto que você pode ganhar se aplicar as estratégias que vai aprender nele. E por que vou oferecer essa oportunidade a você? Porque você está de quarentena e quando a quarentena acabar, a vida não vai ser fácil. Não haverá empregos e só sobreviverão os que estiverem muito bem preparados. Mas eu acho que se você nunca teve muito dinheiro em sua vida, meu curso de pôquer vai lhe fazer mais mal do que bem. Por quê? Porque a riqueza é uma grande provação.
talvez uma das maiores provações desta vida, para aqueles que ainda não encontraram sua missão de vida e não se dedicaram a desenvolver o próprio autoconhecimento. É uma verdadeira desgraça para quem não descobriu ainda quando que o suficiente é suficiente. Se você não está preparado para ter tanto dinheiro, por favor, não faça meu curso de poker. Prefiro que você faça meu curso sobre como encontrar sua missão de vida, que custa apenas R$ 30, preço de uma pizza. O grande problema das pessoas que de repente começam a ganhar muito dinheiro é que elas não estão preparadas para isso e isso pode vitimá-las. Então não se contentem em ganhar apenas 10 mil por mês. Elas querem ganhar 100 mil, 1 milhão por mês. E isso vai destruir a família delas, as pessoas a quem amam e muitas vezes elas próprias. Veja o que acontece, por exemplo, com os grandes astros do rock. Reflitam um pouco. Você tem acesso a muito mais coisas nos dias de hoje do que tinha o rei Henrique VIII, que foi o maior soberano da Inglaterra. Você entra num supermercado e pode desfrutar de iguarias que o Henrique nem conhecia. Com 10 mil reais por mês, dá para viver uma vida que aquele rei não teve. Por que você quer ganhar mais do que isso? Então aprenda, quando que o suficiente é suficiente. Se você estabelecer isso para você, você vai conseguir ter uma vida realizada ganhando, não muito, uns 10 mil por mês. Mas se você quiser ganhar mais do que isso, cara, aí você põe em risco uma série de valores na sua vida. Você só tem o direito de fazer o curso de poker, que eu vou deixar o link aí, se você já descobriu sua missão de vida, se já está autocentrado, se conhece dentro de si os seus valores e os seus problemas, suas atitudes não muito condizentes com um caminho de felicidade, tá? Você descobrindo o seu lado sombra, como chamava o Carl Gustav Jung, que foi o mais próximo discípulo de Freud, você começa a perceber essas coisas. Se você consegue se conter e se contentar com uns 10 mil por mês, então faça o meu curso, não tem problema. Você vai ganhar muito dinheiro jogando poker. Mas se você não consegue se conter, não consegue se contentar com não ganhar muito, então você tem que buscar o meu curso sobre missão de vida, que vai ser muito melhor para você do que o curso sobre poker, ok? E a 13ª lei é só isso, uma coisa bem simples. É você aprender a se contentar com o que você precisa e não buscar o que você quer. Não tem nada de mais você querer alguma coisa e buscar o que você quer, desde que o que você queira não prejudique a tua saúde, não traga maiores problemas para a sua vida, ok? Aprenda a se contentar com o suficiente. O suficiente é o suficiente, tá bom? Então a 13ª lei é só isso. E não é pouco, hein? Reflita bastante sobre quando que o suficiente é suficiente para a sua vida. Chegamos à 14ª lei, que é a lei do perdão, que consiste em crescer e agradecer pelas provações que ocorrem na sua vida. Aí você me diz, puxa, agradecer pelas provações? Sim, porque são as provações que fazem você crescer. Okay? Sem provações ninguém cresce. Se você não sai da sua zona de conforto, não há nenhuma chance de você crescer. Joaquim José Martins diz, eu me contento com pouco, mas sempre fazendo o que mais gosto e tendo conseguido o suficiente e até mais, com certeza. O grande mérito de você fazer o que você gosta é que qualquer quantia que você ganhe, que seja suficiente, é claro, para ter uma vida honrosa, ética, é suficiente. Ninguém precisa mais do que isso. Eu costumo comentar que você querer mais do que você precisa é o mesmo que usar os sapatos do Pateta. Lembra do Pateta, o personagem do Walt Disney, que tem um sapato que Deus me livre? O sapato chega, você sabe que ele vem vindo. Então, o que aconteceria com você se você usasse um sapato maior do que a necessidade dos seus pés? Você caminharia com uma certa dificuldade, e não seria tão bom para você quanto ter sapatos do tamanho correto. E assim também são os seus ganhos. Okay? O Kim tem razão nas observações que ele fez. E o Mário Rodrigues diz, não podemos colocar mais ar no pulmão. Verdade.
Eu tive épocas em minha vida, e você também teve, em que tudo parecia dar errado. Era um tropeço e uma provação, uma atrás da outra. Por mais que eu me esforçasse, nada parecia dar certo. Meus amigos me davam conselhos do tipo: você precisa se benzer, você precisa tomar banho de sal grosso. Isso é coisa de capiroto. Mas eu sabia que o diabo não existia, até porque essa palavra não fazia parte do judaísmo e nem existia nos tempos de Jesus. Só foi criada pelos gregos para designar as tomadas de decisão muito tempo depois de Jesus, em torno do terceiro século da era cristã. A Bíblia original, criada por Marcião, foi destruída por Constantino, que em torno do terceiro século depois de Cristo ordenou que fosse criada uma outra Bíblia e que nela fosse incluído vários conceitos pagãos do culto ao deus Mitra, já que a esposa de Constantino era uma sacerdotisa desse deus, dessa religião. Essa nova Bíblia, criada por Constantino, é a que chegou até os nossos dias, e nela foi incluído o diabo. Só que o termo diabo em grego designava um conceito de escolha, e se traduzido ao pé da letra significa o dois que divide, não era um ser. Ou seja, toda vez que você tem uma opção de escolha, é porque há dois caminhos, o dois que divide, e você tem que decidir entre um e outro. Mas na Bíblia de Constantino, isso que até então era um conceito, passou a ser designado como um ser, símbolo do mal. E o que acontece se você faz uma escolha? Toda vez que você faz uma escolha, você vai trilhar um de dois caminhos, ou de mais de um caminho. E se você tem os benefícios desse caminho que você vai trilhar, você fechou a porta para trilhar os benefícios que o outro caminho poderia lhe oferecer. Percebe? Então, toda decisão que é feita por você é de sua responsabilidade, tem benefícios e consequências. Os benefícios você pode usufruir se você fez a escolha certa. Se você não fez a escolha certa, aí apareceu o diabo, né? Que é o dois que divide. Você errou e trancou a outra porta que poderia ter sido melhor para você. Se você observar bem o conceito original, verá que toda vez que você faz uma escolha, você passa a dispor daquilo que escolheu e perde a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que não escolheu. Digamos que à sua frente existem dois caminhos, um para a direita e outro para a esquerda. Isso é uma bifurcação, ou em grego antigo, o diabo, o dois que divide. Seja qual for o caminho que você escolha, ao percorrê-lo, você vai desfrutar da paisagem e de tudo que houver nesse caminho, mas terá perdido a oportunidade de desfrutar de tudo que há no outro caminho. O mesmo acontece com tudo que você escolhe na vida. Digamos que você tenha tido duas pretendentes e você preferiu casar com a Maricota ao invés de casar com a Genoveva. Casando com a Maricota, você só terá a Maricota, não terá a Genoveva. E se casasse com a Genoveva, você teria a Genoveva, mas não teria a Maricota. Entende o raciocínio que eu faço? Eu estou usando dois nomes que não se usam mais, para não ofender nem magoar nenhuma senhora presente. Assim também é a sua profissão. Se você tiver que escolher entre medicina e engenharia, se você escolher medicina, perderá tudo que a engenharia poderia lhe oferecer. E se escolher engenharia, perderá tudo que há na medicina. Trocando em miúdos, toda vez que você tem que fazer uma escolha, é o diabo. E se você fizer escolhas erradas, vai sofrer, e se fizer escolhas certas, vai desfrutar. O senhor poderia citar, diz o Clébio Melo, o material de onde tirou essa parte sobre a Bíblia, diabo, etc. Sim, eu sou formado em 3 cursos de teologia cristã, tá? Então, eu fui fundo nas minhas pesquisas. E você pode ir também. É só procurar na internet. Procure na internet. Qual a origem da palavra diabo? Quando foi criada essa palavra? Ela é citada por Paulo de Tarso e fazia parte da primeira Bíblia, a Bíblia de Marcião, que foi destruída por Constantino. É só pesquisar. Quanto aos fatos errados que ocorriam em minha vida, que eu estava citando a vocês, pesquisei bastante e isso me conduziu a 2 conceitos. Um deles é a gratidão
e o outro é o perdão, que são dois conceitos ensinados na Bíblia, né? Na realidade, essas duas coisas estão atadas uma à outra. Não é possível expressar gratidão sem que haja o perdão. E não é possível expressar o perdão sem que haja a gratidão. Há algum tempo, quando comecei a pesquisar mais profundamente a gratidão, para criar meu canal no YouTube, que se chama Gratidão, o Segredo do Sucesso, iniciei um experimento. O experimento era bem simples. E você mesmo pode fazer um experimento igual. Em um fichário, passei a anotar meus contratempos do lado de trás de cada folha com uma caneta vermelha. E passei a anotar as coisas boas que me aconteciam na frente da folha com caneta azul. Eu vou pegar aqui minha agenda para mostrar a vocês. Esta é a agenda que eu usei para esse experimento. Então você verá aqui que eu tenho anotações, muitas páginas aqui anotadas. E eu tenho na anotação deste lado aqui, em vermelho, as coisas ruins que me aconteceram no período. E do lado direito, as coisas boas que me aconteceram em idêntico período, usando duas cores de canetas diferentes para que eu possa saber o que significa um e outro. Então, numa delas eu anotei as provações por que passei e na outra página anotei os benefícios que recebi. É um experimento bem simples. Passei a anotar meu contratempo do lado de trás de cada folha com uma caneta vermelha, como eu já disse, e passei a anotar as coisas boas que me aconteciam na frente da folha com caneta azul. Foi então que, ao final de 3 meses desse experimento, eu que percebi minha vida como um festival de tropeços e dificuldades, notei que havia muito mais coisas boas do que ruins em minha vida. Reparei que eu tenho muito mais coisas boas anotadas do que coisas ruins. A diferença entre um e outro era tanta que eu tinha 3 vezes mais coisas boas me acontecendo do que coisas ruins. Só que antes de anotar eu não percebia isso. Foi então que me dei conta que havia muito mais a agradecer do que a pedir. Não é interessante esse experimento? Faça se você puder. Então nós temos aqui o parecer da Natalie Goldbard, que é uma pessoinha muito especial. Eu acho que ela não chama Natália, deve se chamar Nathalie, como a música, né? Ela é filha do professor Robson, lá de Minas Gerais. Grande amigo meu. Bom, então seja bem-vinda, Nathalie. Note que dessas coisas que eu estou lhe falando, nesta lei aqui, em que nós discutimos o perdão e a gratidão, quando eu fiz esse experimento com essa agentinha vermelha, isso se tornou tão perceptível em minha vida que ela começou a mudar para melhor a olhos vistos. Isso mudou minha forma de ver a vida e as percepções das energias que me cercavam, das vibrações positivas e negativas que permeiam a vida, da importância de cultivar pensamentos positivos e eliminar os negativos. Eu comecei a perceber que quando eu mudava minha mente, você começa a ter uma mudança nas coisas que te acontecem na vida, chamando atenção para coisas que são casuais e coisas que são causais. São bem diferentes. Coisas que são causais causam coisas na tua vida. Coisas que são casuais aparentemente não têm significação na tua vida e são mais difíceis de você encontrar uma razão para a existência delas. Isso mudou minha forma de ver a vida e as percepções das energias que me cercavam, das vibrações positivas e negativas que permeiam a vida, da importância de cultivar pensamentos positivos e eliminar os negativos. E minha vida se transformou tanto que um amigo observou: puxa, parece que você tem o toque de Midas, tudo que você mexe vira ouro. Isso não é verdade, tá? Mas me fez conseguir descobrir estas 15 leis da vida, como eu contei já quando eu falei da lei da percepção, né? E começar a perceber e a descobrir coisas úteis na minha existência, que eu não só poderia utilizar para melhorar a minha maneira de viver, como compartilhar com os demais e ajudar os demais a conquistarem o mesmo. Até aqui alguma dificuldade? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta? Deixe-me ver aqui.
Mário Rodrigues, seria auto-perdão, depois gratidão. Perfeito, é isso mesmo. Também está vendo aqui uma conexão nesses dois aspectos, né? Isso é interessante, porque note que quando você encontra essas conexões, você estabelece o palco para que a sua compreensão do que acontece na vida se torne mais prática, né? Mais usual, mais útil. E você pode realmente transformar a sua vida numa obra de arte a partir dessa compreensão. Mas não pense que tudo mudou em minha vida de uma hora para outra. Não foi bem assim. Não foi assim que aconteceu. O experimento da agenda foi extraordinário, pois provou ao meu subconsciente duas coisas. Primeira, eu estava me dedicando a compreender minha vida, a fazer um esforço sincero de autoconhecimento. Segunda, provei a mim mesmo que nos acontecem mais coisas boas do que ruins, o que é um recurso muito útil para que me dedique mais a praticar mais higiene mental, cultivando pensamentos positivos e me libertando de pensamentos negativos. E isso foi suficiente para me trazer o toque de Midas e mudar a minha vida de uma vez por todas? Não, não foi. Primeiro eu tive que aprender a 11ª lei, que já ensinei a vocês, que é o aprendizado de que o que não é bênção é lição. Então você saca fácil se uma coisa é bênção, se uma coisa é abençoada. Procure observar cada coisa que aconteça na tua vida, faça essa pergunta em primeiro lugar. Isto que me acontece é uma bênção? Se for, usufrua, desfrute, você merece. Tem coisas boas na vida, ok? Mas se não for bênção, então é uma lição. Não pense em castigo, não pense em pecado, são conceitos errôneos. Pense em lição. Lições são feitas para serem aprendidas. E quando Jesus disse que Deus é pai, ora, um pai não sacrifica seus filhos, tá certo? Ele quer o bem dos filhos, mesmo que ele tenha que aplicar alguns corretivos de quando em quando. Então, se Deus é pai, as provações que lhe ocorrem não são realmente provações, são lições e há alguma coisa a ser aprendida, como você estudou quando trabalhamos a 11ª lei. E você descobrir o que há de bom por trás dessa provação é a tua tarefa. E se você não conseguir descobrir, vai passar por essa provação outras vezes até que aprenda. Ok? Com o segmento das lições em sua vida, você vai se aperfeiçoando, vai aprendendo essas lições, elas cessam de ocorrer dessa forma, e você vai crescendo em entendimento. Isso é compreender o conhecimento que você tem. Sempre lembrando que o que você sabe não tem valor algum, o valor está no que você faz com o que sabe. Daí eu ter criado aquela expressão, sem ação não há realização. E para quem é cristão, sem ação não há salvação. Lembre-se das palavras de Tiago na Bíblia, né? Quando Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Então não adianta ter fé se você não age como um verdadeiro cristão agiria, como Jesus agiria, né? Você precisa ter atitudes e ações corretas, socialmente aceitáveis, para que você seja considerado verdadeiramente um cristão. Muito bem. Na época em que eu estava relançando um curso meu que era realizado ao vivo e que estava me preparando para relançá-lo no formato EAD, ensino à distância pela internet, eu contratei um técnico para que me ajudasse a fazer uma série de coisas na internet. Bom, era um projeto tão ambicioso para mim que eu tive que contratar esse técnico, mesmo estando passando por certas provações financeiras na época. Esse técnico estipulou o valor e eu sempre o paguei corretamente, sem nenhum atraso. Fiz mais por ele. Ele tinha curiosidade de conhecer um livro do Jung que custava R$ 550. Eu tinha o livro, já tinha lido o livro, dei de presente para ele. Ele era um bandista e disse que estava criando uma biblioteca lá no terreiro que ele frequentava. Eu separei algumas dezenas de livros e ele levou como doação para essa biblioteca. Procurei ser o mais gentil possível com ele. Ele me pediu filmes emprestados e eu emprestei. Se não bastasse os livros que doei a ele, ele me pediu outros livros emprestados e eu emprestei. Mas no dia mais importante para o lançamento do meu curso, ele ficou de vir, marcou o horário e não veio. Nunca mais o vi.
Ele roubou os filmes e os livros que eu tinha emprestado a ele. Enviei e-mails, deixei recados no telefone, ele nunca retornou. Sei que ele está bem, porque temos amigos em comum, mas nunca mais ouvi. Isso ocorreu já fazem alguns anos. Ele me prejudicou muito, e a estratégia de lançamento, que era muito importante para mim, fracassou quase totalmente, pois necessitava da ajuda dele para que desse certo. No entanto, no tempo em que ele trabalhou aqui, ele instalou em meu computador um programa de localização de arquivos que se chama Everything e que é muito bom e que tem me ajudado muito até hoje. E encontrei mais algumas vantagens no que ele fez por mim. Então, embora eu pagasse a ele o preço justo, porque foi o preço que ele estipulou, ele me deixou na mão, me roubou, mas o pouco que ele fez por mim resultou em ser bastante. Eu sou agradecido, apesar de ter sido uma grande lição, uma grande provação que eu passei com ele. Então, está certo. Eu paguei por todas essas coisas e paguei em dia e no valor que ele estipulou. Ele não me fez favor algum. Foi pago por tudo que ele fez. Mas a lição a ser aprendida valeu muito para mim e aprendi a buscar coisas boas nas coisas ruins que me aconteciam. O Mário Rodrigues disse que essas provações são umas palmadas. Talvez sejam. Vou citar apenas mais um exemplo. Certa feita, 2 de meus canais no YouTube não me permitiram mais meu acesso. Eram meus canais. E eram meus canais principais. E mesmo continuando a existir, como não me permitiu interagir e continuar publicando material neles, fiquei desconcertado e tive que trabalhar em meus outros sites. Menos de 2 semanas depois, tudo foi resolvido pelo meu amigo, o Marco Atimadeva Raposo, que é um experiente técnico de TI e que administra o meu grupo do transformacionalismo e da Igreja da Ciência Divina aqui no Zap. Bom, mas nesse período em que o acesso desapareceu, tive tempo para refletir a respeito e percebi que eu havia preparado quase 60 vídeos para um desses canais e tinha conseguido apenas uma venda do produto que eu anunciava lá. Ou seja, se não fosse pelo site ter travado, eu teria levado muito mais tempo para perceber que aquele segmento do mercado não estava funcionando para mim. Revi alguns de meus valores, revi minhas prioridades e comecei a focar meus esforços em direção diferente, o que foi muito melhor para mim. Ou seja, aquilo que teria sido uma aprovação serviu de alerta para corrigir o meu rumo. E seguindo a 11ª lei, vendo que não se tratava de uma bênção, procurei aprender com a lição e foi muito vantajoso para mim. E é por isso que eu tenho muito a agradecer por minhas provações, que na realidade não são provações, são lições a serem aprendidas. Toda vez que eu passo por uma aprovação, examino a questão aos olhos desta que é a 14ª lei, a lei do perdão, que implica em perceber o que há de bom em todas as provações que nos acontecem. E também na 11ª lei, que me faz perceber que se não é bênção, é uma lição. E há algo para aprender e para me fazer crescer ali. Depois de ter certeza que é uma aprovação e é uma lição a aprender, utilizo tudo que sei da lei de Pareto e dos 4 quadrantes de Stephen Covey, que já ensinei a vocês nas lives passadas, e sempre acho algum modo de crescer com essa experiência. Se alguém se interessar por essas técnicas, é só me avisar e coloco um link para algum vídeo meu que trata do assunto amanhã, quando comentar os comentários de vocês. O Kim diz, já passei por isso também e aprendi muito com isso também. É isso aí, Kim, todos nós, né? Temos que crescer. Chegamos agora à 15ª e a última das nossas leis. Chama-se Lei da Reciprocidade. Quando você não reciproca, você fecha algumas portas. Experiências realizadas pelo psicólogo social Robert Cialdini, da Universidade Estadual do Arizona, revelou que o povo americano costuma reciprocar quando recebe uma gentileza. Nosso povo nem sempre reciproca, apenas os mais educados o fazem. O reciprocar é uma sutileza da arte da gratidão. Daí surgiu o famoso princípio que afirma: é dando que se recebe. Por uma questão de educação, de etiqueta,
devemos tentar retribuir na mesma moeda o que outra pessoa nos conceda. É fácil saber que se você se dedica a essa prática, você vai até o armário da cozinha, por exemplo, e verifique quantos daqueles potes de plástico são realmente seus. E quantos você recebeu com alguma iguaria dentro e pensou em preparar alguma coisa saborosa para reciprocar a pessoa que te deu essa iguaria, mas não o fez. Então você terá verificado se você está usando este princípio ou não. Vou citar alguns exemplos. Richard Leakey, um eminente arqueologista, atribui a reciprocidade à essência do que nos torna humanos. Cito como exemplo o caso da Etiópia, que em 1985 estava passando por uma grande famina, já que seus suprimentos de comida haviam sido devastados por anos de seca e por uma longa guerra civil. Foi então que o México enviou $5.000 como ajuda humanitária. Essa doação ocorreu para reciprocar um auxílio que foi enviado pela Etiópia por ocasião de um terremoto que ocorreu no México. Outro exemplo. O movimento Hare Krishna teve início nos Estados Unidos com solicitações de doações, mas não funcionou muito bem. Foi então que eles começaram a distribuir brindes antes de solicitar as doações. Em geral, livretos contendo palestras e trechos do livro Bhagavad Gita. Depois que passaram a distribuir esses brindes, as doações aumentaram bastante, a ponto de terem surgido 321 centros do movimento Hare Krishna nos Estados Unidos. Devido à pandemia aqui no Brasil, muitas pessoas que antes eram empregadas e se tornaram empresários do marketing digital, devido à facilidade de trabalharem a partir de casa, descobriram que uma das técnicas mais utilizadas pelos empresários do marketing digital no Brasil consiste em doar um e-book para conquistar a boa vontade das pessoas, seguindo-se de uma oferta de algum curso ou produto. Organizações religiosas como a Associação Cultural Santo Expedito do Rio de Janeiro, por exemplo, costumam mandar um envelope contendo um chaveiro de metal com uma imagem de algum santo, personalizada com o nome de seus doadores, e solicitam novas doações. Eu tenho aqui um envelope mandado por essa organização, mas eu tinha aqui um chaveiro que eles tinham mandado para um amigo meu, que foi o cara que fez a contribuição. O chaveiro está aqui, peraí. Então veja, essa organização manda um chaveirinho para você. O chaveirinho tem o nome do doador, né? E aí eles solicitam doações. E as pessoas fazem isso e, em troca, recebem esse chaveirinho da igreja. Ou seja, é uma forma de criar a reciprocidade. Muitas organizações usam isso. É bem conhecida a atividade de demonstradoras nos supermercados, oferecendo amostras de seus produtos como uma forma de conquistar clientes. Certa feita, quando eu estava com a minha família passeando por uma praia de Miami, nosso carro foi abordado por um músico que nos presenteou com uma fita gravada com melodias de sua composição, de forma a divulgar seu trabalho. O Mário Rodrigues comenta: precisamos de muitas disciplinas para ter esse conceito. Na realidade, disciplina, como eu já disse ao longo deste curso, vem do verbo disciplinare e significa ensinar algo a si mesmo. Então, não é preciso muita, lembrando de uma das leis passadas, é preciso o suficiente, né? Então, se você conseguir ensinar a si mesmo suficiente disciplina a respeito da aplicação deste conceito, ele ficará fácil em sua vida. Por tudo que sei, ser gentil, doar de si mesmo ou de seu tempo, ou de suas posses, é uma forma de demonstrar amor. E como essa é a última lei que estudaremos nesta live, vou aproveitar o ensejo para pedir a você que pratique a 8ª lei, a lei da gratidão, divulgando entre seus amigos este curso sobre o poder das leis da vida, que você acaba de completar com esta última orientação. Para divulgar, por favor, não envie estas lições a seus amigos. Envie o link que eu vou deixar amanhã. Quando você compartilhar este link com seus amigos, eles poderão ter todas essas orientações na forma de vídeos, ao invés de textos.
Agradeço seus esforços em me ajudar a divulgar estas leis e que a Mãe Natureza cubra você de bênçãos ao divulgar este trabalho. Permaneça na serenidade do Buda. Alguém aqui tem alguma dificuldade? Quer fazer alguma colocação? Tem alguma pergunta? Esta é a 15ª e última lei. Concluímos aqui o nosso curso, que iniciamos lá em maio, né? Se não me engano, no dia 14 de maio deste ano. E estamos aqui em agosto. Esta foi a nossa última aula. Amanhã eu vou, se for preciso dar alguma dica, apresentar algum link, incluirei lá, inclusive o link sobre como encontrar a sua missão de vida. É um custo mínimo, R$30, o preço de uma pizza. E o link para o curso de poker para quem quer realmente embarcar nesta viagem, que é muito dura se você não tiver autoconhecimento e autodisciplina. Kim diz que já enviou alguns desses links que eu enviei aí para os alunos dele. A Angélica Tavares comenta: acredito que nos dias atuais está cada vez mais difícil este princípio. Com certeza está, né? Os dias atuais são dias de provação, dias de aprender uma lição. Então aproveitemos esta oportunidade. Já que a maioria de nós está em quarentena, podemos fazer cursos à distância, podemos ler bons livros, podemos cultivar a meditação, a reflexão e, de alguma forma, tornar a nossa vida mais útil socialmente. Sempre lembrando de tornar este pequenino planeta num lugar melhor para se viver. Eu, nos meus tempos mais jovens, quando eu não tinha problema de AGT, não tinha problemas de memória, eu decorava poesias enquanto dirigia, né? E como eu tinha minha esposa e meus filhos em Campos do Jordão e morava no Rio, eu tinha que dirigir para lá de 15 em 15 dias, e de volta, eram longas horas dirigindo, e eu decorei muitas poesias. Só que, há poucos anos, eu sofri uma crise de AGT, amnésia global temporária, perdi minha memória, esqueci muito do que eu sabia. A minha esposa atual diz que as pessoas não percebem que eu tenho problema de memória, porque eu sei tanta coisa que eles pensam que eu não tenho problema de memória, mas eu tenho. Então, eu não me lembro mais das poesias que decorei durante esses anos todos, mas eu lembro de uma prosa poética de uma poetisa do Nordeste chamada Alta de Souza, já morreu faz muitos anos, e ela dizia algo que eu deixo aqui para vocês, compartilho com vocês, para que vocês possam refletir. E essa prosa poética da Alta de Souza dizia assim: um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites, para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos, como bênçãos de luz. Eu acho que é uma frase que merece toda a reflexão, e eu deixo com vocês aqui na despedida desta minha live. O Mário Rodrigues diz que lembra da minha Brasília amarela. Eu tive uma Brasília amarela. Muito bem, senhores, estamos no minuto fatal. Quero me despedir de vocês. Foi uma honra ter vocês comigo. Obrigado pela presença de vocês. Divulguem o meu curso aos seus amigos. Fiquem na paz e na serenidade do Buda. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos.